programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando a cura da alergia ao leite, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa Estação Saúde, o Dr. Mário Caporal. Retornando a falar sobre refluxo, que eu acho que é um assunto muito importante. Muitas pessoas têm refluxo gastroesofágico, que é a doença do refluxo gastroesofágico, muito incidente na população de modo geral, seja no adulto, seja na criança, não tem idade para ter o refluxo. Mas temos que entender que o refluxo ocorre por uma incompetência, muitas vezes, do esfíncter esofágico inferior, da válvula que é responsável por não permitir que o conteúdo gástrico do estômago, do alimento que nós ingerimos, retorne novamente para dentro do esôfago, indo até a boca, causando vômito muitas vezes. É importante que tenhamos essa noção. Quando a pessoa começa a apresentar aquele queimor característico retroesternal, dor, que muitas vezes pensa até que é a dor do coração, dor da angina, dor do infarto, tosse, rouquidão, chia, há que se esclarecer. Se você não sabe ainda que tem refluxo, tem que fazer o diagnóstico. O médico vai analisar o que você sente. Você vai contar. Você sente isso após a alimentação, piora quando deita, sente essa sintomatologia toda, tem queimor, dor. Então o médico vai fazer os exames necessários para chegar à conclusão. Hoje no adulto o principal exame é a endoscopia digestiva. A endoscopia permite o diagnóstico preciso de refluxo, porque é através da endoscopia que vai se observar se existe ou não alteração na mucosa do esôfago, se existe esofagite, transformação dessa mucosa na transição entre esôfago e a mucosa do estômago. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar, né, que a Ecoclínica tem atuado há bastante tempo por diagnóstico por imagem aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. A você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre a cura da alergia ao leite. Eu estou recebendo o alergista e imunologista Dr. Gil Bardini. Doutor, em relação a essa questão que a gente até comentou, né, do modismo, da intolerância à lactose, né, e algumas pessoas confundem até mesmo os sinais e sintomas com a doença celíaca, que seria a intolerância ao glúten. É comum confundir esses sintomas? A forma de diagnóstico é igual ou não necessariamente? Então, muitas vezes os sintomas realmente são bem semelhantes da intolerância à lactose e da doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Você pode ter a barriga inchada, você pode ter dor, você pode, principalmente, muitas vezes uma criança que não cresce, né? E muitas vezes pode cursar com diarreia crônica, então aquele paciente que está sempre com diarreia. Então muitas vezes os sintomas, né, eles confundem não só os pacientes como os médicos também. No caso do diagnóstico da doença celíaca, a gente pode lançar mão de duas coisas, né? A primeira seria o que a gente chama de diagnóstico sorológico, que seriam fazer os exames de sangue, né? E para confirmar o diagnóstico, o melhor exame seria a endoscopia com a biópsia do intestino, que seria o exame confirmatório da doença celíaca.
Mas no caso, o principal tratamento também da doença celíaca seria excluir todos os alimentos que têm glúten. Mas, diferentemente da intolerância à lactose, né, se você tem intolerância à lactose e continuar ingerindo a lactose, não tem grandes repercussões, vamos dizer assim. Mas é um paciente que vai estar sempre dor de barriga, sempre com diarreia, sempre inchado, né, não tem grandes consequências a longo prazo. Já no caso do paciente que tem a doença celíaca e ele insiste em continuar ingerindo glúten, esse paciente acaba tendo um risco aumentado de desenvolver câncer no futuro. Então, o paciente que tem doença celíaca, ele é obrigado a excluir o glúten totalmente da dieta para evitar um câncer no futuro. Doutor, em relação ao modismo, agora falando um pouquinho das pessoas que excluem o glúten sem ter necessidade. Esses dias eu estava lendo e a matéria trazia que, na verdade, essas pessoas acabam ficando, né, com uma sensibilidade ao glúten de verdade, que é tipo as pessoas depois de um ano querem tentar inserir e não conseguem mais. Isso é real? Isso é verdade. Então, porque com todo o alimento, assim, se você para de ingerir o alimento, o nosso estômago, o nosso intestino, ele começa a não aceitar mais aquele alimento. Quando você ingere ele, aquilo acaba sendo estranho. Então o intestino, o estômago, ele reage de uma maneira, vamos dizer, um pouco mais agressiva com relação a esse alimento, né? Então, assim, como eu falo em medicina, né, sempre tem aqueles modismos, né? Então, algum tempo atrás era o ovo era o vilão de tudo. Hoje a gente já sabe que o ovo não é tão vilão, o ovo é importante, né? E hoje é o glúten, né? Então, o glúten vamos dizer, botar entre aspas, é o causador de grande parte dos problemas da nossa dieta, mas assim, eu acho que não pode ser nem 8 nem 80, então existe realmente as doenças relacionadas ao glúten, mas que não existe o benefício de você retirar o glúten de todo mundo, né? Somente naqueles pacientes que realmente têm doença. E a importância, né, de consultar um profissional, de ver certinho, se você passa mal, nem sempre é o glúten, às vezes pode ser a lactose, pode ser uma sensibilidade, né, que também tem, né, doutor? Na verdade, não tem só o paciente que não seria alérgico, a palavra do glúten seria intolerante ao glúten, né? Mas tem pessoas que têm uma sensibilidade, que seria um diagnóstico diferente. Isso, então seria os pacientes chamam sensibilidade ao glúten não celíaco. Então seriam os pacientes que têm realmente uma sensibilidade aumentada ao glúten, mas quando você vai fazer a investigação, você faz os exames, você faz a endoscopia, os exames são normais. Mas essa é uma doença relativamente nova e a gente não tem grandes detalhes dessa doença no futuro. A gente não sabe se esse paciente que tem a sensibilidade ao glúten não celíaco, no futuro ele tem um risco de câncer ou não. Isso a gente ainda não sabe. Então é uma doença, como são doenças novas, os estudos estão acontecendo para a gente saber como melhor manejar essa doença para poder prevenir de repente um câncer no futuro. Certo. Doutor, em relação ao tratamento do paciente que tem alergia ao leite, como que se dá? Então, o principal tratamento da alergia à proteína do leite de vaca é a exclusão total, né? Então, assim, é tirar tudo que tem leite de vaca, tudo tem a proteína do leite de vaca, não é somente tirar a lactose. Então, o paciente não pode ingerir leite de vaca, não pode iogurte, queijo, nada que tenha derivado nem em pequenas quantidades, porque às vezes uma mínima quantidade pode causar uma reação que muitas vezes pode ser fatal nesse doente. Então, assim, é muito importante a gente conscientizar a família, né? Muitas vezes as mães são conscientes, mas as pessoas ao redor não, né? Elas sempre falam, coitadinho, né? Ele vai numa festa, não vai comer um brigadeiro, vou dar só um pedacinho, mas muitas vezes esse pedacinho pode fazer mal. Então, na criança que tem a alergia à proteína do leite de vaca, ela não pode tomar leite em nenhuma quantidade e sob nenhuma forma. Então, uma coisa que acontecia até recentemente é que muitas vezes os rótulos dos alimentos eles não eram padronizados. Então, assim, muitas vezes o alimento continha leite, mas não estava escrito contém leite de vaca. Estava, de repente, escrito contém caseína, contém albumina, contém lactoglobulina. Isso são palavras que são sinônimos de leite, mas para a população em geral, isso não é leite. Então teve aquela campanha, põe no rótulo, para facilitar a leitura dos rótulos pelas pessoas leigas, pelas mães, pela população.
e dizendo simplesmente, contém leite ou não contém leite, contém ovo ou não contém ovo. Uma leitura rápida, fácil, em letras grandes, que antigamente tinha umas letrinhas muito pequenininhas que era difícil de enxergar. Sim. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta. O programa está bem interessante, não sai daí.